aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum, uma liturgia de hoje voltada à nossa humanidade, às nossas relações humanas, ao nosso comportamento para com o nosso próximo, os sentimentos que brotam em nosso coração e que muitas vezes são prejudiciais a nós e a quem está ao nosso redor. E para que a gente possa experimentar dos frutos da palavra de Deus, é importante que sempre escutemos a palavra de Deus dirigida a mim, e especialmente a liturgia de hoje. Muitas vezes nós escutamos muitas pregações, palestras, homilias, mas sempre queremos direcionar para os outros. Ah, como seria bom se fulano estivesse aqui para ouvir isso, não é? E assim nós nunca acolhemos para nós aquela palavra, nunca vamos crescer, nunca vamos produzir os frutos. É preciso deixar que a palavra seja direcionada a mim. Então, vamos viver essas 3 leituras de hoje direcionada a mim, a você, a eu, não é? Cada um tomando para si. Nós vimos na primeira leitura esta prefiguração de Cristo, o justo, que vai sofrer, que vai ser perseguido em nome da justiça praticada. A leitura começa dizendo: vamos armar ciladas contra o justo. Os ímpios armam ciladas contra os justos, porque a sua presença nos incomoda. Aqui um ponto já importante. A presença do outro nos incomoda. Nós precisamos tomar muito cuidado quando este sentimento chega ao nosso coração. Quando o outro se torna um incômodo para mim, o problema não está só no outro, mas tem algum problema em mim, para me sentir incomodado pela presença do outro. Por que os ímpios são incomodados pela presença dos justos? Porque eles nos repreendem, nos advertem contra as nossas maldades e transgressões, ou seja, o justo pratica o bem. Justo na Sagrada Escritura é alguém que faz a vontade de Deus. O justo é alguém que segue os mandamentos de Deus. Assim nós vemos a Bíblia falar que José era justo, um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus. E a obediência do justo, e como muitos profetas experimentaram isso em sua vida, em sua pele, por anunciar a palavra de Deus, as profecias de Deus, e serem tidos como louco, serem tidos como alguém que é desprezível, vamos eliminá-lo. E aqui o justo por excelência, Jesus, né? Ele que sofreu por praticar a verdade, a justiça de Deus. Então, quando este sentimento aparece em nosso coração, o outro nos incomoda, nós precisamos cuidar para que isso não cresça e torne-se nocivo à nossa alma. O incômodo pela presença, pela vida, pela alegria do meu irmão. E São Tiago vai falar desses sentimentos que brotam no nosso coração contra o nosso próximo. Ele nos fala desta inveja, rivalidade, são desordens, todas as espécies de obras más. A inveja é um grande pecado, a porta de um grande pecado. A inveja não é só a gente querer o que é do outro, por exemplo, gostei daquela camisa, queria ter uma igual. A inveja em si é não se alegrar com a felicidade do outro, é não estar contente com o outro. Esse incômodo que eu sinto do outro é a porta de entrada para este grande mal, que foi o mal pelo qual Lúcifer foi expulso, não é? Lúcifer se rebelou por inveja de Deus, querendo ser como Deus, com ciúme das suas criaturas. Então, esta é a porta de condenação para nós.
a inveja, a maldade, a rivalidade, o desprezar o nosso próximo. E muitas vezes, sem razões tão grandes, nós vamos nos sentindo incomodados e vamos eliminando, excluindo aquela pessoa do nosso caminho, da nossa vida. É como a história do vagalume e da serpente, onde o vagalume está andando na mata, de repente percebe a serpente atrás dele, e ele começa a adiantar os passos, e correndo, e a serpente correndo atrás do vagalume, até que ele cansou e disse: espera aí, serpente, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você quer me devorar? Eu te fiz algum mal? Te fiz alguma coisa? E a serpente diz: não, você não me fez nada, você não faz parte da minha cadeia alimentar. E o vagalume diz: e por que você quer me devorar? E a serpente diz: é porque o seu brilho me incomoda, a sua luz me incomoda. Então, por isso eu digo, muito cuidado, quando em nosso coração começar um sentimento de não nos alegrar pela felicidade do outro, de nos sentir incomodados pelo outro, porque é a grande porta de condenação, é a grande porta de destruição para nós. E de onde é que vem tudo isso? São Tiago continua nos dizendo, de onde é que brotam essas coisas, essas brigas, guerras? Vem de onde? Vem de dentro, dos conflitos dentro de nós, as desordens dentro de nós, aquilo que a gente não consegue se resolver. E ele nos convida então a sermos promotores da paz, porque quem tem a paz dentro do seu coração, torna o ambiente ao seu redor um ambiente de paz também. Agora, quem não tem paz consigo, nem tem paz, nem deixa ninguém em paz. Então, nós precisamos cuidar desses sentimentos nossos, desses conflitos, dessas paixões desordenadas, dessa bagunça que muitas vezes são os nossos sentimentos, porque é tudo isso que gera em nós a provocação desses pecados. Então, não vem primeiramente do outro. O outro pode ter a sua parcela de culpa, mas isso nasce de nós, daquilo que está guardado, daquilo que está desorganizado em nós, porque o outro pode me fazer um mal, mas não preciso revidar, não preciso ser vingativo, não preciso me igualar a ele, mas se dentro de mim está tudo desordenado e bagunçado, então eu vou aumentar o nível dessa guerra, desse conflito, dessa indiferença, dessa discórdia. E aí ele conclui dizendo: vocês pedem, mas pedem mal, vocês não sabem pedir, por isso não recebem nada, porque os vossos pedidos estão presos às vossas paixões, aos vossos desejos, às futilidades. E ele fala isso por experiência própria, São Tiago. Lembra quando a mãe de Tiago vai até Jesus e diz: Senhor, deixa que meu filho sente um ao lado direito, outro ao lado esquerdo. E Jesus diz: você não sabe o que está pedindo. Então Tiago aprendeu que nós precisamos saber pedir uma oração que seja agradável a Deus. E muitas vezes a nossa oração se torna o nosso próprio pecado, quando nós não queremos pedir e rezar conforme a vontade de Deus, mas a nossa. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando Ele faz, a gente não gosta, a gente reclama, a gente murmura, a gente não aceita. Precisamos pedir, mas saber o que estamos pedindo. Uma oração que nos mude, uma oração que nos converta. É muito importante nós virmos à missa todo domingo. Talvez quem possa até todo dia ir à missa. Rezar o terço todo dia, ótimo. Acordar de madrugada para rezar o rosário, maravilha. Passar uma tarde inteira rezando 1000 Ave-Marias na igreja, ótimo, válido. Mas se tudo isso, se todas essas práticas não me tornam uma pessoa melhor, diferente, se as minhas devoções não me fazem ser melhor, não adianta nada. A oração que não me muda, não me salva.
A oração que não me muda, que não me transforma, que não me faz abrir o coração para o meu próximo, a praticar essa caridade, ela não serve, é vã. Então vocês pedem, mas não recebem, diz Tiago, porque vocês estão pedindo errado. Vocês estão promovendo guerras, discussões, conflitos. E para onde está indo a oração de vocês? E aí a gente toma para a nossa vida, não é? Para onde estamos direcionando as nossas orações? Com a prática disso. Domingo passado nós ouvimos, a fé sem obra é morta. Oração, né? Orar e agir. Uma oração que transforma as minhas ações. Tem uma frase que diz, o nosso jeito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Como é que eu acordo, falo com Deus e o primeiro irmão que eu encontro já logo uma pedrada, né? Então, eu estou falando com Deus errado. Porque eu falo com Deus e não sou transformado a falar de um modo diferente com o meu próximo. Então, é essa prática da nossa vida, da nossa fé, da nossa experiência de oração, do nosso compromisso com o próximo, que a liturgia de hoje nos convida a praticar. E o Evangelho conclui com Jesus, mais uma vez, apresentando a sua paixão. E o que é que os discípulos estão preocupados? Ainda com essas mesmas futilidades. Jesus está falando, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue, mas no terceiro dia vai ressuscitar. E eles estão preocupados, quem é o maior? Domingo passado, Jesus fazia o primeiro anúncio da paixão. O Filho do Homem vai morrer, Pedro vai lá e diz, não, Senhor, não vamos permitir isso. Jesus já tinha dado a Pedro a autoridade. Então, será que é Pedro o maior? Depois eles vão subir ao Monte Tabor para a transfiguração, Jesus com Pedro, Tiago, João. Será que são esses três os mais importantes? Hoje Jesus reúne os discípulos, não quer que outras pessoas estejam presentes de um modo privado, porque está ensinando a eles, vai anunciar a paixão de novo. Será que nós somos os melhores? Somos os selecionados? Então começa a soberba, uma soberba espiritual, de se achar melhor que o outro. E muito cuidado, nós também. Porque eu rezo assim, porque eu sou assim, porque eu tenho essa espiritualidade, então eu sou mais santo e melhor que os outros. São tentações que chegam ao nosso coração. Ou buscar as glórias desse mundo, os reconhecimentos desse mundo. E Jesus vai dizer, vocês não estão entendendo nada. Quem quiser ser o maior, que seja o menor e o último, o que serve a todos. Abraça a criança que está ali, como sinal de que abraça a humildade, que abraça aquele que se coloca como pequeno. E a criança é o exemplo de quem confia plenamente em Deus, não é? A criança confia plenamente no pai e na mãe. A criança confia. É fácil de confiar nas pessoas. Vamos crescendo e vamos começando a desconfiar, não é? Mas a criança tem confiança. E é isso que Deus quer. Os pequenos confiam em Deus, porque quando a gente se acha muito grande, aí a gente não confia mais em Deus, a gente confia em nós. É na minha força, é na minha capacidade, é na minha inteligência. Eu sou bom, eu sou o maior. Nos enchemos de nós mesmos. E quem quiser ser verdadeiramente maior precisa se esvaziar de si mesmo, porque é Deus que é o maior em nós. É Deus que é o grande em nós. Então, nós fujamos dessas recompensas desta vida. Podemos até ter recompensas na vida, não é? No trabalho, né? Em alguma coisa que nós façamos, sermos reconhecidos por isso, mas não façamos disso a felicidade da nossa vida, o sentido da nossa vida, porque as recompensas desta vida podem vir, mas elas ficam aqui. Lutemos mais intensamente com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos sentimentos, pelas recompensas que não perecem, que não passam e que garantem para nós a vida eterna. Por isso, irmãos e irmãs, que esta liturgia nos mova, nos mexa, nos tire do lugar, para que a gente possa
ir compreendendo como estamos, como estão essas desordens dentro de nós, para que nós não só nos prejudiquemos, mas também prejudiquemos o outro. Às vezes dizemos, a salvação é individual. Mas essa salvação não virá sem passar pelo meu irmão. Jesus diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem achar que vai ser salvo se isolando dos outros, não vai. Porque esse amor, essa caridade, esse bem que eu preciso praticar, é também condição de salvação. E assim nós possamos não fingir, mas buscar viver, para que a presença do outro não seja um incômodo, para que a alegria do outro seja também a minha alegria. Dizem que a gente reconhece um amigo na hora da dor, do sofrimento, da tristeza, mas não é. É na hora da alegria que nós conhecemos os amigos. Porque o nosso inimigo pode chorar conosco na nossa dor, no nosso luto, mas não será capaz de se alegrar com as nossas alegrias, com as nossas conquistas, as nossas felicidades. O inimigo nunca vai ficar feliz com o bem que você conquistou. De bens espirituais ou materiais, por exemplo. Olha, conquistei minha casa, comprei um carro, passei na faculdade com toda alegria. E a pessoa, tá bom. Não é? Mas ela pode chorar com você na hora da dor. Então, é na alegria que nós reconhecemos e vemos quem está no nosso lado, quem compartilha da nossa felicidade. Então, não sejamos pessoas que ficam tristes com as boas notícias, que só enxerga o que é negativo nos outros, mas que elogia, que levanta, que incentiva, que impulsiona o próximo. Assim nós estamos deixando-se ser moldados por Cristo, tornando-nos como crianças. Não para ser infantis, não é isso que Jesus quer, mas que nós tenhamos a confiança de uma criança, a abertura ao aprendizado, porque nós somos discípulos, como uma criança está sempre disposta a aprender de quem lhe ensina, na humildade, na simplicidade, na pureza do coração, em que não guarda esses maus sentimentos, em que não deixa produzir e se desordenar dentro de si tudo isso. Então, que nós sejamos promotores desse bem, desse perdão, dessa misericórdia, a fim de curar primeiro as nossas feridas e também ajudar os outros a curar as suas feridas e não abrir feridas. Nossa missão não é abrir feridas, mas curar as feridas. Mas essas feridas que precisam ser curadas primeiro são as nossas. É de lá, de dentro, que vêm as guerras, os ciúmes, inveja, conflitos, divisões, discórdias. Que nós deixemos que esta paz que São Tiago nos convida a dominar o nosso coração, de fato domine. Mas essa não é uma paz que se encontra em qualquer lugar. Não é uma paz que eu passo uma hora meditando. Não é uma paz que eu vou encontrar fazendo yoga, escutando músicas, sons de riacho. Não, essa paz é Jesus Cristo. É Ele que deve ocupar o centro do coração, onde nós expulsamos isso. Não é fácil, sei que não é fácil dominar esses sentimentos, mas com a graça dele nós conseguimos. Com o esforço, com o desejo, com ações, a oração acompanhada de atitudes, nós vamos vencendo. Santo Agostinho nos diz, é difícil, Senhor, é difícil te seguir, é difícil fazer tua vontade, mas é impossível te deixar, porque só seguindo, só não abandonando a Cristo, é que nós receberemos as recompensas e os reconhecimentos do céu. Os reconhecimentos humanos, quem é maior, quem é mais importante, quem faz mais, quem é melhor, isso tudo fica para recompensas humanas que não trarão para nós felicidade eterna. Trabalhemos a nossa humanidade, que deve estar conjugada com a nossa espiritualidade, Ninguém é um ser espiritual, ninguém é uma pessoa que está bem espiritualmente se não estiver bem humanamente, se a sua humanidade não estiver bem trabalhada. Por isso, cuidemos da nossa mente, do nosso ser,
do nosso corpo, para que o nosso espírito esteja alinhado tudo isso, dessa desordem, dessas paixões desordenadas e conturbadas dentro de nós, nós possamos deixar Cristo ser a paz que organiza tudo, que domina tudo, e assim nós possamos ter atitudes verdadeiramente cristãs para conosco, para com o próximo, atitudes que agradam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.